você de novo. Esse lugar que nós estamos é um lugar profético. Então, nós não podemos entrar e sair desse lugar sem esperança. Eu quero dizer para você, tudo o que Deus disse que vai fazer na sua vida já está pronto. Tudo o que Deus liberou sobre a tua vida como promessa já está pronto. Mas o nosso caminho vai nos amadurecendo como filhos de Deus, para nós tomarmos posse daquilo que é nosso por direito. Então, por favor, vire para quem está perto de você e diga assim: você é um filho maduro? Diga para outra pessoa assim: está na hora de parar de fazer campanha para ter aquilo que Deus já liberou para você. Diga: a bênção já está pronta. O que falta é você estar preparado, estar pronto para tomar posse de tudo aquilo que já é seu. Quantos creem que o Senhor tem bênçãos para liberar sobre a tua vida nessa noite? Então, por favor, levante as suas mãos, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, mais uma vez nesse altar, te pedindo, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor libere sobre cada pessoa nesse lugar espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Pai, que em nome de Jesus os olhos do nosso entendimento sejam iluminados agora, Pai. Em nome de Jesus, que cada palavra liberada desse altar venha sair como flecha incendiada no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, que todos esqueçam que o Gabriel esteve aqui essa noite, mas que todos lembrem que a Tua presença manifesta invadiu esse lugar. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, libera algo fresco sobre nós nessa noite, libera uma unção fresca sobre nós nessa noite. Nós viemos a esse lugar porque nós temos fome da Tua presença, nós temos sede pela Tua glória, nós sabemos que existe mais, e nessa vida nós queremos tudo que é nosso por direito, e nós declaramos, Senhor, nós queremos mais de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, porque a Tua palavra é boa, é eficaz, é ela que faz divisão de alma e espírito, ela entra onde ninguém pode entrar. Mas te pedimos, Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil, para que a Tua palavra produza 30, 60, 100 por um, para a glória do Teu nome. E se você quer nisso, diga glória a Deus. Eu quero ler um texto com você muito rápido. Se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus 12, 28. Aleluia. Se tiver algum... Hebreus 12, 28. Só quero ler esse texto e você vai sentar. Fica tranquilo. Quem achou, diga amém. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vou repetir. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga bem forte, inabalável, retenhamos a graça pela qual adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus ainda é fogo consumidor. Se você está vivo aí, diga glória a Deus, pode se assentar glorificando ao Senhor. Pastor, gente, por favor, vocês podem ligar a luz aqui do salão, para eu ver o rosto do povo? Vai que do nada Deus quer me usar em profecia para alguém. Preciso ver. Quem está comigo, diga amém. Essa palavra aqui é muito forte e eu amo. O autor aos Hebreus, muitos se discutem, obrigado, irmão. Muitos discutem, alguns teólogos discutem quem foi que escreveu Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Pedro, e fica essa confusão, mas a Bíblia não diz quem é o autor, não revela o nome do autor. Mas ele tem um trabalho muito lindo de trazer para os hebreus uma repaginação da lei de Deus. Ele tem um trabalho de falar assim, ó, a antiga aliança é apenas uma sombra de uma realidade presente.
A antiga aliança apontava para uma realidade que nós vivemos agora. Que realidade é essa? Cristo Jesus. Se você for estudar a Bíblia fielmente, com toda honestidade, você vai ver que tudo do Antigo Testamento estava apontando para Cristo. Tudo da antiga aliança, a arca, o tabernáculo, tudo que envolvia o que aconteceu com os antepassados, estava apontando para Cristo Jesus encarnado aqui nessa terra. E o autor dos Hebreus, ele fala de Abraão, de Moisés, fala dos heróis da fé. E nesse capítulo 12, o interessante é que nós lemos no capítulo 11 sobre a galeria dos heróis da fé. Isso me empolga porque ali fala da vida de Abraão, do que Abraão teve que fazer. E ele foi o pai da fé porque ele teve uma fé inabalável. Ele foi alguém que saiu da sua terra, ele cumpriu o propósito de Deus, a ponto de Deus pedir o seu próprio filho, o único filho que ele tinha, para entregar no altar. E Abraão não hesitou em entregar o seu filho do altar. Só que a Bíblia diz que Abraão só conseguiu fazer isso porque ele conhecia o coração de Deus. E ele entendia que se Deus, presta atenção, se Deus pediu o filho dele, ele poderia matar Isaac, porque Deus era poderoso. Presta atenção, Abraão entendia que Deus era poderoso para ressuscitar o menino depois da morte. A palavra diz que fala sobre Moisés na galeria dos heróis da fé. Fala que Moisés foi um homem temente a Deus. Moisés foi amigo de Deus, falava face a face com Deus e foi fiel na casa do Senhor. E o texto de Hebreus 11 acaba e logo tem a ligação de Hebreus 12. E o texto começa falando que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Por muito tempo eu achei e pregava sobre isso, falando que a nuvem de testemunhas era o mundo lá fora, olhando para o novo convertido e tentando achar algum pecado para apontar. Mas na verdade, se você for ler honestamente o texto, você vai ver que a grande nuvem de testemunhas são os heróis, são Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os heróis da fé, Daniel. Eles agora mesmo, o autor está falando que eles estão olhando para nós, falando assim: presta atenção, meus filhos, nós no nosso turno fomos fiéis à palavra de Deus, agora é a vez de vocês, não abra mão, persevere, porque da mesma forma que nós vencemos, você também vai vencer. Eu quero que você entenda algo muito simples. Esses homens venceram, esses homens romperam com o mundo, venceram, tiveram uma fé inabalável, não tendo o Espírito Santo morando dentro deles. A Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, reis e profetas queriam viver esse tempo que vocês estão vivendo. Que tempo é esse? Não é um tempo que o Espírito Santo vem sobre nós, não é um tempo que a voz de Deus vem sobre nós. É o tempo, não é o tempo onde Adão espera na viração do dia para que Deus apareça, mas é o tempo onde que Deus nunca se ausenta da nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite, essa pessoa que está do seu lado, você mesmo carrega Deus dentro de você. Então diga para quem está do seu lado assim: a liberdade está em Deus morar dentro de nós. Isso é liberdade. Sabe? Antes, para alguém adorar o Senhor, eles tinham que matar um animal, oferecer na mão do sacerdote. O sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, oferecer adoração pelos nossos pecados. Mas agora não. Quando Cristo sobe no madeiro, Ele inaugura um novo tempo. Que tempo é esse? Onde não só uma pessoa entra na presença de Deus, mas um tempo onde nós não entramos na presença de Deus e saímos, mas um tempo onde nós entramos de uma vez e nunca mais saímos. Então, eu quero te ensinar algo aqui muito simples, muito básico. Nunca comece uma oração falando assim: Deus, nós estamos agora entrando na Tua presença, porque não dá para entrar num lugar que você nunca mais saiu. Você não está entrando na presença de Deus, você está com Deus na sua vida. Levante a sua mão comigo, por favor, receba essa palavra. Deus não vai embora. Deus não vai embora, o Espírito de Deus habita na tua vida. E por mais que você tropece no meio do caminho, por mais que você erre na caminhada, você não é pousada de Deus, você não é hotel do Espírito Santo, você é casa de Deus. Diga para quem está perto de você assim: o Espírito de Deus não te abandona nunca. Essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo esses dias. E ela começa assim, se você puder
olhar na sua Bíblia, eu li aqui no telão, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Isso aqui é muito forte. Esse pequeno trecho, o autor está falando para um povo que conhecia um pouco sobre reino. Nessa época, por exemplo, eles estavam sendo governados pelo Império Romano. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. O Império Romano foi o último império a governar toda a terra, pelo menos o que eles conheciam como mundo na época. O primeiro império foi a Babilônia, que governou o mundo inteiro. Depois, logo após, veio a Síria, depois veio a Grécia e por último Roma. O próprio rei Nabucodonosor foi avisado por Deus que isso iria acontecer. Daniel interpreta o sonho dele e fala assim: ó, essa estátua grande que você vê aí, a cabeça de ouro é você, Nabucodonosor, rei dos reis. Logo após, o peitoral é a Síria que está vindo, o novo reinado sobre o mundo. Logo depois vem a Grécia e logo depois vem Roma. Mas depois disso tudo, eu estou vendo, rei Nabucodonosor, uma pedra crescendo no monte, e ela é ferida sem mão de homens, e essa pedra cresce, toma o mundo todo, e essa pedra, o reino dela nunca mais terá fim. Sabe o que Daniel está falando? Ei, o nosso reino não é como Roma, o nosso reino não é como a Grécia, o nosso reino não é como Babilônia, começa, mas tem data de validade. O nosso reino é um reino inabalável. Estufa o teu peito aí, irmão. Diga assim: eu faço parte de um reino que jamais terá fim. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. É isso que o autor está falando. O nosso reino não tem data de validade. Quando Jesus vem, encarna aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, sobe no madeiro, morre, mas ao terceiro dia ressuscita. Ele está falando assim: eu estou inaugurando o meu reino. Se você for pegar a história, você vai ver que um tempo muito depois, Napoleão tentou governar todo mundo e não conseguiu. Algumas outras pessoas se levantaram para governar toda a terra e não conseguiram. Sabe por quê? Porque o reino invisível que ainda nós não vemos já está em operação. Mas em breve, quando Jesus voltar, nós iremos viver Ele intensamente, eternamente. Quantos creem nisso? O Senhor está falando aqui nessa palavra. O reino que nós fazemos parte não é o reino mutável, não é o reino volátil, é o reino inabalável. Sabe o que isso quer dizer? A bolsa de valores pode oscilar, presidentes podem entrar e sair do governo, reis podem assumir o cargo e podem ser mortos, mas o nosso rei venceu a morte e ninguém pode contê-lo. Eu vim aqui nessa noite para te dar uma injeção de ânimo, para você entender uma coisa: tire os seus olhos daquilo que é visível e coloca o teu pensamento, como diz em Colossenses 3, nas coisas que são do alto, porque nós estamos com Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo, e quando Ele se manifestar, nós também seremos glorificados como Ele é. Diga comigo assim: a fé é uma convicção, não um sentimento. Sabe o que o inimigo está atacando no nosso tempo? A nossa fé. Se eu sinto, eu tenho Deus. Se eu não sinto, eu acho que eu não tenho Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a fé não é uma expectativa de que algo vai acontecer um dia. A fé é uma certeza de que algo já aconteceu há 2000 anos atrás, e nós já estamos vencendo com Cristo desde aquele dia. Mas Gabriel, e as dificuldades que eu passo? E as lutas? Eu quero te dizer uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas no grego significa todas as coisas. Quando eu perco, está cooperando para o nosso bem. Quando eu ganho, está cooperando para o nosso bem. Mas eu quero te dizer, o texto não acaba aí. Fala, segundo o seu propósito. Sabe qual é o meu e o seu propósito? Independente da sua vocação, independente se você é um médico, uma médica, um advogado, um professor, o teu propósito maior é ser uma cópia de Jesus aqui na terra. Você já parou para pensar que no final das contas nós seremos como Ele é? 1 João fala isso. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Diga para quem está no seu lado assim: chega de admirar Jesus. Pode falar. Está na hora de começar a imitá-lo. Quantos estão dispostos a querer isso aqui nessa noite?
O nosso reino é inabalável. Quem está feliz com essa notícia, diga amém. Aí entra uma vírgula no texto e diz assim: recebendo nós um reino inabalável, estou feliz. O que é que eu tenho que fazer? Eu retenho a graça, pela qual adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O que é que o autor está falando? Eu recebi um reino inabalável. E a alegria de receber um reino como esse me faz reter a graça de Deus, me apegar à graça de Deus. E aqui está o ponto da minha mensagem hoje. A crise na igreja hoje está muitas das vezes em que nós não estamos sabendo reter a graça que está disponível para nós. Eu quero te dizer uma coisa: ninguém vai para o inferno porque pecou. Deixa eu ferir um pouco a tua mente. Você sabia que ninguém vai para o inferno porque é pecador? Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas só vão para o inferno porque não querem aceitar o antídoto do pecado. Porque vamos ser sinceros, quem pecou hoje, levanta a mão. Vou levantar até o pé para vocês ficarem legal hoje. Quem pecou hoje, diga amém. Isso vai te levar para o inferno? Não, porque nós somos pecadores justificados. Sabe por que nós somos justificados? Porque nós recebemos e aceitamos a graça. O problema é a rebeldia de não aceitar aquilo que já está disponível para nós. É como se Deus colocasse uma mesa, diversas comidas deliciosas, e você falasse assim: eu estou satisfeito com o que eu já comi, e eu não quero fazer parte disso. Mas nessa noite o Senhor está nos convidando. Olha só, existe um reino inabalável, o qual eu já abri o caminho para você, mas é necessário que você retenha a graça que está disponível para você. Não há liberdade sem graça de Deus. Tem uma frase que eu falo muito lá na igreja. Eu falo: ninguém produz santidade, porque até a nossa santidade para Deus é pecado. É como trapo de imundícia, é como religiosidade, é como coisa que não cheira bem as narinas de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa essência é pecaminosa. Mas se nós queremos ser santos como Ele é santo, nós precisamos de alguém que é santo para nos santificar. Nós precisamos de alguém que é puro para nos purificar. É por isso que quando Jesus andava nas ruas de Jerusalém, talvez quando Jesus andava em Naim, ele olhava para algum morto no meio do caminho, e as pessoas falavam assim: meu Deus, se ele colocar a mão no morto, ele vai ficar puro, vai ficar impuro. Se ele colocar a mão no morto, ele vai ficar feio para a vida dele. Mas quando Jesus colocava a mão no morto, ao invés dele ficar morto ou impuro, o morto é que ficava vivo, porque ele era vida. Deus nessa noite quer replicar a vida dele em você. Deus nessa noite quer que você ande como Ele andou nessa terra. Deus nessa noite quer te trazer à memória aquilo que te traz esperança, e quer te dar um recado: se você absorver a graça que está disponível para você nessa noite, você vai viver uma vida livre, livre de ofensa, livre do pecado, livre de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, rompe qualquer grilhão que tenta pegar a nossa vida. Quantos estão comigo, digam amém. Diga comigo assim: eu preciso reter a graça de Deus. Porque se eu não tenho consciência que eu faço parte de um reino inabalável ao qual eu não mereço, mas pela graça eu tenho, se eu não tenho a consciência de graça que Ele já liberou sobre a minha vida, como eu vou viver uma vida em adoração? Como eu vou viver uma vida que glorifique a Ele, se eu não tenho a consciência do quanto Ele me perdoou, do quanto Ele me amou? Ontem o Gil estava pregando aqui, ele falou algo que eu falo o tempo todo. Hoje está na moda falar assim: fulano é um cidadão de bem, fulano é fiel à esposa, fulano cria os filhos de tal maneira, fulano é honra com seus compromissos. Só falta Jesus. Jesus virou um detalhe na nossa vida. Jesus virou um detalhe para o mundo lá fora. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não morreu da cruz do Calvário para que nós venhamos ser bons cidadãos aqui nessa terra. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós sermos dignos de ser cidadãos do céu. A Bíblia fala em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, que existiu homens ao qual o mundo não era digno deles.
Sabe o que é isso? É você andar tanto com Deus, que a tua vida com Deus, Deus olha para você e fala assim: não, eu não vou mais deixar o meu servo aí, eu vou pegar ele para mim, porque esse mundo não é digno da presença dele. Sabe um exemplo disso? Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia não fala que ele trouxe um belo sermão. A Bíblia não fala que ele foi um grande professor da escola bíblica dominical. A Bíblia não fala que ele foi um grande compositor de hinos para o Senhor. A Bíblia fala que ele fez uma coisa: ele andou com Deus. E por andar com Deus, Deus olhou um dia para ele e falou assim: vem, você vai ser promovido mais cedo. Sabe por quê? Porque esse mundo não é digno da tua presença aí. Porque você carrega algo muito precioso, porque você está se tornando alguém parecido comigo. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: nós precisamos da revelação da cruz na nossa mente e no nosso coração, porque isso sim causa uma liberdade plena em Deus. Quantos querem ser livres pelo Senhor nessa noite? Sabe qual é a nossa diferença? Nós que estamos aqui, para o povo que está pulando carnaval agora mesmo, é uma só: nós nos rendemos à graça que Ele disponibilizou. A graça de Deus está para eles também. Deus não nos ama mais do que ama a eles, muito pelo contrário, nos ama igualmente. A situação é que nós ouvimos e nós cremos, e bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas eles, um dia, através de mim e de você, vão ter os seus olhos abertos por essa graça. E eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus, que você não vai ser o pedágio da igreja. Luiz Hermínio tem uma frase que fala assim: Jesus é o caminho, mas às vezes a igreja costuma ser o pedágio. Você não vai ser pedágio para ninguém, você vai ser alguém que está no caminho e vai guiar essa pessoa para o caminho junto com você. Eu quero te dar um exemplo, pelo menos um exemplo aqui, de alguém que soube reter a graça, e por reter a graça, teve a liberdade em Cristo. Vocês querem aprender? Diga glória a Deus. Eu quero ler com você Lucas 7,36. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: ei, Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama.
Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Quantos pode dizer glória a Deus? Preste atenção nesse cenário. Simão fariseu convida Jesus para a casa dele, para se assentar à mesa. Só que esse homem, quando chama Jesus, ele não recebe Jesus nem como um amigo, nem como um mestre, nem como um profeta. Ele recebe Jesus como talvez um homem de Deus. Simão, fariseu, lembrando que para você ser um fariseu nessa época aqui, não era qualquer pessoa. Era alguém que dominava a Torá, era alguém que conhecia muito bem das leis, era alguém que interpretava muito bem as leis, era alguém numa posição muito favorável religiosamente. Esse homem, que era detentor da lei, estava armando um jantar com Jesus, não para adorá-lo, não para reconhecê-lo como mestre, mas para testar a vida de Jesus. Interessante é que a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Simão teve a chance de entrar pela porta do reino, mas ele preferiu chamar Jesus, para julgar Jesus de cima a baixo, para então dar uma resposta a Jesus. A Bíblia diz que eles estão jantando. Uma mulher da cidade pecadora sabe da história, e ela reteve a graça de Deus. Repita comigo: reteve a graça de Deus. Essa mulher sabia quem era Jesus. Essa mulher sabia o que Jesus estava fazendo. Por isso, sem ser convidada, sem ser chamada para estar na mesa, ela vem por detrás. E ela não só entra por um lugar escondido, ela vem por baixo dos pés de Jesus e começa a adorar Ele com aquilo que ela tinha de melhor. Para muitas pessoas e até para os discípulos, era um desperdício o que ela estava fazendo. Para muitas pessoas, elas olhavam para aquela mulher e falavam assim: isso não faz sentido. Ela gastou um perfume caro e está se derramando aos pés de Jesus. Por que isso? Para que tanta extravagância? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: só você sabe o que Jesus fez na tua vida, e ninguém pode mensurar aquilo que Deus faz sobre a tua vida. É por isso que nós não podemos ser sommelier de adoração. Em nosso meio tem muitos sommeliers de adoração. Nossa, fulano grita muito, fulano faz muito espetáculo adorando. Para que isso? Mas só fulano sabe quem é Jesus para ele e quem é ele para Jesus. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: o tamanho da revelação que você tem de quem Cristo é na sua vida vai determinar o tamanho da extravagância da tua adoração. Eu me lembro de um tempo atrás, quando eu era muito garoto, devia ter uns 15 anos de idade. Tinha uma irmã na minha igreja que ela gritava muito adorando, e eu tocando, não sei se acho que eu tocava bateria na época, eu tocando bateria, a mulher conseguia cantar mais alto que a bateria. Eu falei: meu Deus, para que esse escândalo? Para que essa palhaçada? Eu, adolescente, achava que sabia de tudo. Em vez de chegar na mulher e falar, graças a Deus, Deus me livrou de chegar nela e falar. Fui no meu pastor, falei: pastor, aquela moça ali, ela quer se aparecer, porque na hora do louvor ela está gritando muito. Ela consegue ser mais alto do que a bateria. O pastor falou assim: Gabriel, senta aqui que eu vou te contar a história dela. Quando ela entrou por aquelas portas, ela entrou com diagnóstico de AIDS. Mas certa vez Jesus apareceu aqui e curou ela, e nunca mais ela esteve doente. Eu vi a adoração dessa mulher mudando. Sabe por quê? Porque ela teve uma revelação que Jesus tem poder. Jesus cura, salva, liberta, ainda leva para o céu. E depois que essa revelação veio, ela não consegue mais cantar poderoso Deus. Não, sem gritar. Poderoso Deus. Estou esperando a palavra. Não, ela viu, ela apalpou que Deus é poderoso. Diga para quem está perto de você: quanto mais revelação você tem de Deus, mais você adora. Mais você adora. Mais você adora. Sabe por quê? Porque a tua consciência muda. Eu sei quem Ele é.
Essa mulher entendeu, nossa, se Simão não entendeu, o problema é dele, mas eu entendi quem ele é. Para quem teve uma revelação de quem Cristo é, nenhuma entrega é suficiente, cara. Você consegue ver essa cena? A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis 22, versículo 5. Depois você lê na sua casa. Sabe o que acontece em Gênesis 22, versículo 5? Abraão está amarrando Isaac para colocar no altar, matar Isaac, esquartejar Isaac, jogar o sangue dele no altar e depois tacar fogo. Você não vê adoração aqui. Você não vê Abraão chegando com um celularzinho, botando no Spotify, levantando a mão e fazendo cara de paisagem. Adoração aqui é sacrifício. E Abraão só consegue fazer isso porque ele conhecia o Deus que ele adorava. É por isso que antes de subir ao Monte Moriá, ele fala para os servos assim: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar, e tendo adorado nós vamos voltar. Sabe o que ele está fazendo? Quem não ouve a voz de Deus vai julgar a tua entrega. Vou repetir: quem não ouve a voz de Deus, quem não viu o que você viu, quem não ouviu o que você ouviu, vão julgar a sua entrega. É por isso que Deus hoje vai começar a fazer uma separação na sua vida. Pessoas que andavam contigo não vão mais andar, sabe por quê? Porque o nível de entrega que Deus está te pedindo é muito grande. E elas vão começar a julgar o seu nível de entrega, o seu nível de adoração, o seu nível de devoção. Mas Deus está do céu olhando para você, falando assim: vai meu filho, entrega mais, se rende mais, porque eu tenho para você é muito maior do que você acha que vai me entregar. Diga para quem está perto de você assim: Deus nunca perde no dar. Deus nunca vai perder para nós, irmãos. E eu não sei se isso aqui serve para alguém, mas se Ele está te pedindo uma entrega hoje, entrega, por favor. Entrega, por favor, não fique lutando, entrega. Porque o que Ele tem para fazer através de você é muito maior do que essa entrega que você está custando a entregar para Ele. Quando você está comigo, diga glória a Deus. Preste atenção. A mulher rompe, ela acaba com os protocolos, porque ela reteve a graça. E por ela ter recebido graça, ela quer adorar. A Bíblia fala que ela se prostra, molha os pés de Jesus com lágrimas e perfume. Ou seja, ela não pega apenas uma oferta que estava fora e deposita aos pés de Jesus. Ela derrama lágrimas. Ela começa a expressar os seus sentimentos por Jesus. E para não ficar só nisso, ao invés de ela pegar uma toalhinha como essa e secar, ela pega os seus próprios cabelos. Cabelo na cultura judaica é algo muito sério. As mulheres nem saíam com o cabelo à mostra, tinha que colocar um véu. Essa mulher abre mão do seu orgulho, abre mão daquilo que ela tinha de precioso, de belo, para secar os pés de Jesus. Lembrando que Jesus não estava com o Nike no pé. Jesus não andava pelas ruas da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Samaria, com um pé bonitinho igual o nosso, não. Ele andava de sandália. Os pés de Jesus estavam sujos naquela hora. Os pés de Jesus não estavam bem legais para beijar, e ela estava beijando. Sabe o que é isso? A entrega dela é extravagante, porque ela reconhecia: Deus está almoçando aqui e ninguém está percebendo. Deus está na sua casa. Não deixe que ninguém entre lá sem perceber que Ele está. Vou repetir isso aqui, por favor. Deus está na sua casa. Deus está na sua família. Não deixe pessoas entrarem e sair do mesmo jeito. Não deixe pessoas visitarem o seu lar e saírem com uma impressão errada do seu lar. Por quê? Porque Jesus está lá junto com você. Essa mulher está nos dando uma aula aqui. Ela está falando: eu não vou me importar com quem está ao meu redor, porque eu tive a revelação da graça de Deus. E quem tem a revelação da graça, irmãos, não faz conta com Deus, não faz barganha com Deus, não fica nessa: Senhor, se eu te der isso aqui, o Senhor me dá isso aqui também? Não, se eu fizer esse voto aqui, eu creio que o Senhor vai fazer isso. Não. Quem tem a revelação da graça sabe que está devendo, ó. Nós não estamos mais em posição de pedir, nós estamos em posição de dar. Mas o nosso Pai é tão bom
que Ele ama presentear os seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Simão é tão engraçado, gente, que ele julga Jesus. Olha o nível de pecado que é na vida do ser humano. Você já parou para pensar? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quem está comigo, diga amém. Deus está sentado na cadeira, tem uma mulher adorando, e tem um homem na ponta da cadeira olhando e falando assim: se ele fosse profeta, ia saber quem estava colocando a mão nele. Deus está sentado na cadeira, e o homem tem dúvida se ele ainda é profeta. A religião faz isso. A religião não consegue ver a um palmo de distância. A religião ofusca os nossos olhos. É como o Gil pregou aqui ontem. Paulo, a caminho de Damasco, quando Jesus aparece para ele, eu não creio que ele ficou cego. Eu creio que quando Jesus aparece para ele, Jesus mostra o quão cego ele era, quanta religiosidade tinha nele. É por isso que, para que ele abrisse os olhos, um discípulo tinha que chegar e orar por ele. Porque um discípulo de Jesus também tem credenciais de arrancar dos nossos olhos toda a religião que foi colocada dentro de nós. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus não te chamou para ser um religioso. Jesus te chamou para ser um discípulo dele. E o discípulo dele não tem preocupações. O discípulo dele não tem responsabilidade com religiosidade. A religiosidade afasta a pessoa de Deus, mas Cristo aproxima o tempo inteiro. Simão olha para Jesus e fala assim: se ele fosse pelo menos o profeta, ele ia saber que a mulher que está tocando nele é uma mulher pecadora. Porque o ensino é: se um pecador toca em mim, eu automaticamente fico impuro. Só que com Jesus é o contrário. Quanto mais pecadores tocam nele, mais os pecadores ficam puros. É por isso que os fariseus olhavam para ele e falavam assim: ó, o seu mestre é pecador, porque ele é amigo de publicano e pecadores, se assenta à mesa com ele. Jesus vira e fala assim: olha, eu não vim para os que se acham sãos, eu vim para os que têm certeza que estão doentes, e por terem certeza que estão doentes, vão me receber como médico, e eu tenho a cura para a alma deles. Quanto mais a mulher adorava, quanto mais a mulher tocava, quanto mais a mulher derramava adoração, perfume, lágrimas, secava o cabelo, mais purificada ela ficava. A Bíblia diz que Jesus propõe uma metáfora, uma parábola. E ele fala assim: tinham 2 devedores, devendo ao mesmo credor. Um devia 500 e outro 50. Qual vai amar mais esse credor? Simão responde, muito inteligente, fala assim: aquele ao qual perdoou mais a dívida. Jesus fala assim: é isso mesmo, você falou a verdade. Porque quanto mais pecados forem perdoados, mais a pessoa vai amar. Só que o interessante aqui é que nessa situação aqui e aqui agora, não existe quem peca mais ou quem peca menos. O que Jesus quis explicar aqui é: não importa o tamanho da dívida, não é isso que a graça veio nos dizer. Ah, a tua dívida era essa, a tua dívida era essa. O que a graça veio nos mostrar é: nenhum de vocês merecia perdão, mas eu estou perdoando a todos. Esse ambiente não pode ser um ambiente de comparação, onde eu sou mais santo, você é menos santo. Esse ambiente é um ambiente de pecadores justificados, com a consciência de que eu não tinha dinheiro para pagar, mas Ele pagou por mim. Eu não tinha dinheiro para pagar, mas Ele pagou por mim. Eu não tinha dinheiro para pagar a dívida, mas Ele subiu no madeiro e falou: tetelestai! Cravou na cruz a dívida que estava contra mim. Agora, por que quem muito foi perdoado, muito ama? O que Jesus quer dizer aqui? Quem tem a consciência dos seus pecados, vai amar a Deus na proporção que entende o quanto foi perdoado. Vou repetir: quanto mais consciência de imerecimento da graça de Deus na sua vida, mais amor você vai manifestar para Ele. Simão é o exemplo simples aqui. Simão olha e fala assim: eu sou melhor que ela, por isso a minha reação diante de Deus vai ser essa.
Mas essa mulher chegou e falou assim: eu sou a menor daqui, eu sou a pior daqui, mas isso não vai me impedir de adorar. E por adorar, Jesus vira para ela e fala assim: filha, você está livre hoje. Você está livre hoje. Você pode ir em paz para sua casa, porque você entendeu o quanto você não merecia. Mas o Evangelho não é sobre quem merece, o Evangelho é sobre quem entende. Eu não mereço, mas a graça está disponível para mim. Jesus olha para Simão e fala assim: Simão, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não foi hospitaleiro comigo, você não ungiu minha cabeça, você não fez nada. Você me tratou com indiferença. Mas essa mulher, desde a hora que eu pisei aqui, desde a hora que eu me assentei nessa mesa, não para de beijar os meus pés, não para de derramar perfume, lágrimas, secar os meus pés com seus cabelos. Essa mulher entendeu que a graça que eu estou para liberar sobre vocês é tamanha que ela não vai fazer retenção de adoração, muito pelo contrário, ela vai entregar tudo que ela consegue entregar nessa vida para mim, e ela vai ser lembrada nas gerações futuras. Nós não sabemos o nome dela, não foi relatado aqui o nome dela. Muitos dizem que é Maria, mas nesse texto não fala o nome da mulher. Mas ela está sendo lembrada, porque ela entendeu que pela graça, mediante a fé, nós somos salvos, nós somos livres, nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz. Nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós não somos mais devedores, nós somos filhos amados e damos muito prazer ao Pai. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Há liberdade para nós aqui nessa noite. Há liberdade para nós aqui nessa noite. Eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta aqui muito simples que o Senhor tem me direcionado a fazer nesses dias. Como eu mencionei aqui no meio da palavra, existem pessoas aqui nessa noite que precisam entregar algo para Deus. Mas não é qualquer coisa. É algo que Deus tem te sinalizado, talvez desde o ano passado. Deus tem falado assim: eu quero isso. Eu quero que você pare de comer isso. Eu quero que você comece a orar a tal hora. Eu quero que você pare de fazer isso. Eu quero que você comece a fazer isso. Deus nessa noite está te dando uma oportunidade de entregar no altar para Ele aquilo que Ele tem te pedido há muito tempo. Eu quero convidar você, que Deus tem direcionado a fazer loucuras de amor por Ele, mas uma loucura consciente, sabendo que o Senhor está pedindo isso para mim, e eu sei que Ele vai me sustentar nesse sacrifício. Quem é você? Vem aqui na frente, por favor, quero orar contigo.